Noite, pessoal. Boa noite. Deixa eu acender essa luz aqui para ver se fica melhor. Gente, eu tô fazendo uma live surpresa. Eu tava aqui, demorei um pouquinho para entrar porque eu estava tentando achar. Olha que filtro bonito. Peraí, qual que era? Achei um filtro bonito, gostei. Gente, tô fazendo uma live surpresa aqui agora, porque eu tô com vontade de conversar com vocês. E eu demorei aqui alguns minutinhos para entrar, porque eu tava tentando achar o título para essa live. Porque como eu decidi fazer essa live assim, de uma hora para outra, não foi planejada, então eu precisava dar um título para essa live. Então eu resolvi dar exatamente esse título aqui. A profissão como a profissão pode ser algo que te faça sentir transformada, algo transformador na sua vida. E por isso eu quis dar este nome para essa live, porque eu quero falar com muito orgulho, com muito carinho da minha profissão. E da profissão que eu estou tentando aqui, olha, buscando com toda a minha alma para trazer essa transformação, para levar essa transformação para o maior número de mulheres aqui na Europa em geral, não só na Alemanha. Olá, Margarete, boa noite. Acabamos de conversar, né? Pois é. Então, gente, hoje eu vim falar para vocês sobre a minha profissão de personal organizer. Essa profissão que eu carrego assim, que eu já tô desde 2019, né, nessa estrada, construindo aqui a minha carreira como personal organizer, primeira personal organizer brasileira na Alemanha, e tenho muito orgulho disso. E hoje eu vim contar um pouquinho como que essa profissão trouxe essa transformação na minha vida. E é um dos motivos pelos quais eu estou fazendo esse curso para formar, para capacitar outras mulheres aqui para trabalhar, para encontrar também, para se encontrarem, para se transformarem, levar essa transformação para dentro da casa delas também. Um ponto que eu quero tocar com vocês também sobre a questão dessa profissão. Não, espera aí, vamos lá, vamos voltar aqui, vamos voltar lá atrás na minha história, né? Como muitas de vocês já me conhecem, já ouviram a minha história. Gente, agora que eu vi que esse filtro tem um monte de brilhinho, mas eu vou deixar, tá bonito. Como muitas de vocês já conhecem a minha história, né? Sabem que essa profissão entrou na minha vida depois de um período muito pesado na minha vida, né? Oi, Verônica. Foi depois de um período muito pesado na minha vida. Foi um período que eu estava super bem, apaixonada com o meu trabalho e de repente eu me vi sem trabalho por causa de um acidente que eu tive e quebrei meu pé, fiquei muito tempo. Eu tô fazendo um super resumo aqui só para vocês se localizarem aqui na minha história. E depois dessa fratura que eu tive, eu fiquei muito tempo, eu fiquei 9 meses dentro de casa, parada, me sentindo assim, vou dizer uma palavra feia, me sentindo inútil, porque eu estava realmente ali dependente de tudo e de todos. Então, quando eu lembrei dessa profissão, quando eu me toquei, eu falei assim, gente, tá na hora de eu resgatar esse pensamento que eu já tinha feito há um tempo atrás. A minha sogra também falou comigo sobre essa profissão e eu tinha deixado essa história no cantinho ali guardada. E foi nesse momento que eu estava lá embaixo, que eu estava praticamente assim, me considerava já uma pessoa deprimida naquele momento, eu busquei ali com todas as forças, contra tudo e contra todos, porque eu não tive apoio, gente, não tive apoio na família para buscar essa profissão. Mas quando uma pessoa está determinada a fazer algo, ninguém segura. E foi assim que eu enfrentei tudo e busquei a minha profissão, que hoje eu falo e repito quantas vezes for necessário, eu tenho essa profissão com muito orgulho, com muito carinho, e é a profissão que realmente trouxe transformação na minha vida. Então vamos lá. Saindo de um período de depressão, um período difícil, né? Depois de tanto tempo parada dentro de casa, eu busquei, me informei, fui pesquisar sobre essa profissão. Eu já conhecia, já tinha ouvido falar sobre essa profissão lá, pesquisando na internet, pesquisando
alguma coisa desse tipo. Eu já tinha ouvido falar sobre essa profissão, mas eu não sabia exatamente o que era. E foi depois que eu tomei essa decisão, aí sim eu comecei a pesquisar a fundo para saber mais informações sobre essa profissão. Obrigada, Verônica, obrigada. E aí o que aconteceu? Fui pesquisar. Pesquisa aqui, pesquisa ali, o nosso amigo Google. E aí fui procurando o máximo de informações possíveis, né? Achei muitas informações nos Estados Unidos, né? Porque essa profissão ela é muito forte nos Estados Unidos. A gente brinca assim, né? Nós, POs somos nós, Personal Organizer. A gente tem esse abreviado, abreviamos assim, PO. A gente tem uma brincadeira que a gente fala assim, que nos Estados Unidos, uma PO é como se fosse uma cabeleireira, uma manicure, todo mundo tem a sua, né? Então, lá nos Estados Unidos, isso é muito comum. Isso é uma profissão super normal. Todo mundo sabe, todo mundo conhece. No Brasil, essa profissão está crescendo assim, numa velocidade incrível. E nós estamos engatinhando. A gente está começando a caminhar aqui na Europa. E aí, quando eu comecei a pesquisar, eu achava muitas notícias dessa profissão, né, lá nos Estados Unidos. No Brasil estava começando, mas já tinha algumas notícias a respeito dessa profissão. E aí eu fui pesquisando. Gente, busquei todas as informações que vocês podem imaginar. Então eu busquei o que faz uma personal organizer, quem são os clientes de uma personal organizer, quais os tipos de projeto, quais os tipos de trabalho que uma personal organizer pode desenvolver, né? Pode fazer. Busquei também quais são as especializações que uma personal organizer pode fazer. E eu fiquei, assim, a cada notícia que eu via, eu ficava assim, ó, de boca aberta. Porque, na verdade, eu sabia mais ou menos, mas eu não tinha ideia da grandiosidade que é, das inúmeras possibilidades que essa profissão pode, assim, trazer para uma pessoa. E isso foi me interessando cada vez mais, é lógico. Então, quando eu fiz o meu curso lá em Milão, na Itália, eu fiquei assim, sabe assim, quando a criança tá agitada, sabe, quando é aquela coisa assim, meu Deus, eu quero saber tudo e agora? Pois é, eu tava dessa forma, super agitada, super entusiasmada. Inclusive, uma das minhas professoras lá do curso lá na Itália falava assim, Patrícia, mas tipo, calma, né? Calma, espera aí. Porque eu já chegava na escola, eu já tinha 1000 ideias, eu já queria fazer tudo, eu já estava experimentando a profissão. Onde era possível, eu já estava experimentando. Eu praticamente assim, eu tomei posse, eu incorporei realmente desde quando eu estava lá nas primeiras aulas lá na Itália. E isso nunca mais saiu de mim. Então, assim, é uma coisa que tá assim, dentro de mim, já criou raízes. E isso foi muito fantástico. E aí, agora que eu quero contar para vocês essa transformação. Aí esse telefone fica balançando. E aí que eu quero contar para vocês sobre essa transformação que aconteceu na minha vida. Gente, a primeira, já falei, que foi relacionado a esse período muito pesado que eu passei na minha vida, né? Depois de um período muito triste, um período muito parado, muito, sabe, assim, me sentindo muito mal, eu redescobri essa profissão, pesquisei e fui atrás. Depois que eu já estava no campo, trabalhando, conversando, trocando ideias com várias outras profissionais da área, eu fui assim, sabe assim, quando a sua visão vai abrindo assim, a sua mente vai abrindo novos horizontes? Eu falei, meu Deus, não é só uma profissão como muitas pessoas pensam, que é só chegar na casa do cliente, dobrar a roupinha e guardar. Gente, isso é só a pontinha, lá a pontinha, bem pontinha do iceberg. Nossa, a nossa profissão, ela tem muito mais, é muito mais profunda do que a gente pode imaginar. E aí, como que foi essa transformação na minha vida? Olha, quando eu comecei a receber as primeiras mensagens, os primeiros clientes interessados no meu trabalho, as pessoas querendo saber informações sobre o meu trabalho, como que era esse trabalho? Você chega na minha casa, você joga fora tudo? Gente, era cada pergunta que eu dava risada.
Porque era muito engraçado. As pessoas falavam, não, mas olha, eu queria muito, eu tô muito interessada no seu trabalho, me ligavam, né? Tô muito interessada no seu trabalho, mas me conta, você vai chegar em casa e você vai jogar fora tudo, assim, minhas coisas? Então, assim, eram perguntas bem desse tipo. E, obviamente, eu atendia todas as pessoas com todo carinho, com todo cuidado e explicava, gente, olha, a Personal Organize, ela não joga fora absolutamente nada. Eu não tenho direito de jogar fora nada que é seu, nada que te pertence. O que a gente faz é mostrar para você, fazer perguntas, questionar para saber se aqueles objetos, de repente, realmente têm utilidade na sua vida, são objetos que você usa, que você gosta, que te transmitem algo de positivo para você. E a decisão é exclusivamente sua. Então, eu sempre respondia de maneira muito tranquila para esses meus clientes. E o que aconteceu? À medida que esses clientes chegavam, e sabe, assim, quando a gente está começando uma carreira, começando uma profissão, dá aquele medinho, claro que bate aquela insegurança no início. E é super normal, gente, em qualquer profissão, em qualquer área, eu acredito que acontece a mesma coisa. A transformação começa por nós. A sua história mostra que você foi atrás e tomou a decisão. Exatamente, Débora. Então, essa foi a primeira transformação, né? Que é realmente de tomar essa decisão, de enfrentar, mesmo não tendo tido o apoio que eu queria, talvez que eu precisava naquele momento, não tive apoio, mas isso para mim não foi problema. Eu superei, passei por cima e falei, vamos embora. E depois disso, gente, aconteceram coisas assim incríveis durante todos esses anos. Uma das coisas que para algumas pessoas pode até parecer bobagem, mas para mim foi um passo gigante no meu crescimento pessoal, né? No meu modo de ver. Por exemplo, gente, eu sempre tive carteira de motorista, sempre tive carro. E eu morria de medo, olha a insegurança, morria de medo de viajar sozinha. E muitas vezes o meu marido viajava a trabalho, ficava semanas fora de casa, e eu com as duas crianças em casa, com o carro na garagem, e eu não tinha coragem. E ainda mais, com casa na praia, porque nós temos casa na praia lá na Itália, eu com carro na garagem, as duas crianças, eu tinha carteira de motorista e eu não viajava porque eu tinha medo de viajar. Total insegurança de pegar um carro e pegar a estrada e fazer 100, 200, 300 quilômetros. Isso eu jamais, na minha cabeça, passava uma coisa desse tipo. Tanto é que perdi muitas ocasiões, né, de ter saído, ter viajado com os meus filhos por causa desse medo que eu tinha de viajar. Aí hoje eu penso, né, mas o que passava na minha cabeça? Por que eu tinha tanto medo? Eu tinha medo de um acidente, eu tinha medo de acontecer furar um pneu. Eu não, nem eu mesma sei falar o real motivo desse medo que eu tinha. E aí, o que isso tem a ver com a minha profissão? Depois que eu comecei a receber mensagens, pedidos de orçamento das clientes, e aí começaram a chegar os orçamentos aprovados, tá? Por exemplo, uma cliente em Frankfurt, que são mais ou menos uns 300 quilômetros da minha casa. Minha cliente me liga, conversamos, eu entendo toda a situação dela, faço todo o procedimento do atendimento ao cliente, faço tudo certinho. Mando o orçamento para minha cliente e ok. Dia seguinte, minha cliente confirma, aprova o orçamento. E aí, parece que a ficha cai, né? Tá, ela aprovou o orçamento e agora? Eu vou ter que baixar lá em Frankfurt, mais de 300 quilômetros. E agora? Como é que eu faço? Eu vou recusar esse orçamento? Eu vou falar com ela, cliente querida, olha, me desculpa, mas eu não dirijo 300 quilômetros para chegar na sua casa. E aí, o que eu faço? Vou pedir o marido para me acompanhar? Ou eu vou de trem porque eu não tenho coragem de pegar um carro que está na garagem para chegar até a casa da minha cliente para atender a minha cliente. Gente, foi aí que eu entendi que estava na hora de perder o medo. Foi aí que eu entendi que a minha profissão era só a ponte para me dar essa segurança que tanto eu precisava. Parece bobagem? De repente, se eu tô falando aqui para alguém que já dirige há muito tempo, que nunca teve esse problema, porque é sempre assim, se você nunca teve esse problema, se você nunca passou por esse problema,
você nem percebe que isso é um problema para o outro, né? Já tem alguém falando que está com esse problema, né? Medo de dirigir. E aí o que aconteceu? Eu tive que enfrentar o problema. Eu estava com tanta vontade de trabalhar, de mostrar o meu trabalho, de levar essa paz, essa tranquilidade, esse bem-estar para minha cliente que estava precisando de mim, que eu falei, é agora que eu tenho que enfrentar esse problema. E foi aí, gente, olha, fazendo o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e vamos embora. E foi aí que eu comecei a entender o quanto que essa profissão me deu. Desde 2019 e ainda continua dando. Olha, eu fico até emocionada quando eu falo isso. Vou tomar uma aguinha aqui. E foi aí que eu comecei a entender o quanto que essa profissão está sendo importante na minha vida. Gente, vamos tomar uma aguinha? O que vocês acham do que eu tô falando? É bobagem? Enfrentar os medos, enfrentar, sabe, aquele pavor que você tem. Eu tinha pavor, gente. Se falasse comigo assim, você tem que dirigir 100 quilômetros, eu não ia, eu deixava de ir. Eu perdia, sei lá, encontros, eu perdia eventos, alguma festa na cidade vizinha, porque eu tinha medo de dirigir. Só um minuto que eu vou beber uma água. E foi. Não é bobagem não, né, Débora? Rebeca, obrigada, Rebeca. E foi por aí, gente, que eu comecei a entender que isso estava sendo assim, o primeiro passo. Estava sendo para mim uma grande vitória, o primeiro passo de muitos passos que estavam ainda para chegar, né? E, gente, não foi só dirigir 300 quilômetros. Já aconteceu de eu pegar o carro, sair aqui, eu fui atender essa cliente. Foi exatamente essa mesma cliente que era em Wiesbaden, próximo de Frankfurt. Na verdade, foram duas, uma na cidade de Gießen e uma na cidade de Wiesbaden. Quem tá aqui na Alemanha deve saber o que eu tô falando. O medo é o grande vilão na vida de muitos, mas telefonaria vencer, todos nós somos capazes sim. Claro que somos, não tenho dúvida alguma. E aí, gente, o melhor que eu vou contar para vocês. Eu não tinha só medo de dirigir, mas eu tinha medo, pavor, fobia da neve. Se falasse comigo assim, olha, você tem que dirigir até mesmo dentro da minha cidade, mas tá nevando ali um pouquinho, eu já falei, não, gente, eu boto meu pijama, vou dormir, fica tranquilo, eu não vou. Desiste. Pois eu vou contar essa história para vocês, que foi muito incrível. Eu fui atender essa cliente em Wiesbaden e eu saí de casa. Tava chovendo, uma chuvinha normal. Falei, oh meu Deus do céu, vou viajar debaixo de chuva, seja o que Deus quiser. Gente, no caminho, tipo assim, depois de uns 100 quilômetros que eu já tinha viajado, começou uma tempestade. Mas uma tempestade que eu falei, meu Deus, isso aqui é o dilúvio universal. E eu não podia mais voltar para trás, eu já estava mais de 100 quilômetros da minha casa. Eu falei, Jesus, o que eu faço agora? Aí, minha filha, essa hora as pernas começam a tremer. E eu falei, tá com medo? Vai com medo mesmo. E fui. Gente, eu fiz praticamente assim uns 200 quilômetros debaixo de uma tempestade que só Jesus, nem eu mesma estava acreditando que eu estava ali dirigindo debaixo daquela tempestade. Foi uma coisa assim, horrorosa. Eu falei, bom, passei no teste, né? Tudo bem, passei no teste, cheguei na casa da minha cliente, foi tudo bem. Ainda bem que a gente tem GPS no carro, porque eu sou a louca que se perde até dentro do meu bairro, completamente desorientada. E cheguei, tudo bem. Trabalhei na casa dessa minha cliente eu não me lembro exatamente, mas acho que uns 4 dias. Voltei e deu tudo certo, graças a Deus. Pouco tempo depois, tipo, nem um mês depois, uma outra queridíssima cliente me liga, me pede um orçamento, eu faço o orçamento, aprovado o orçamento. Gente, adivinha onde ela mora? É, mais ou menos ali perto, na mesma região, 300 quilômetros da minha casa, de novo. Vou eu de novo pegar o carro e viajar. Falei, bom, já fui debaixo da chuva, tá tudo tranquilo, tá tudo sob controle. Eu vou de novo. Mas aí foi diferente, não estava chovendo, estava nevando.
Ai, meu Deus, quando eu lembro disso até arrepio. Gente, eu fui debaixo da neve. Mas na ida foi tudo tranquilo. Agora, quem mora aqui na Alemanha deve se lembrar disso que aconteceu há mais ou menos uns 2 anos atrás, 2 a 3 anos atrás. Eu trabalhei debaixo da, né? Viajei debaixo da neve, mas estava uma neve assim, relativamente normal e ok. Fiquei na casa dessa cliente, se não me engano, 5 dias. E na casa dela não tinha garagem para o meu carro. O meu carro ficou na rua. Chegou o dia de eu voltar para casa. Praticamente tinha nevado todos os dias que eu estava lá. Todos os dias. Os 5 dias que eu fiquei na casa dessa minha cliente, os 5 dias caiu neve. Acho que era o mês de fevereiro, se não me engano. Nevou assim, que parecia que o mundo ia acabar em neve. Chega o dia de eu vir embora, tinha que limpar o carro, né, gente? Eu tinha que tirar a neve. Ontem eu tava olhando o vídeo, o story que eu coloquei. Depois eu vou até colocar aqui para vocês verem. O story que eu fiquei 1 hora limpando o carro debaixo da neve. Obviamente, coloquei luvas, porque senão o dedo congelava. E fiquei ali, raspando ali com aquela pazinha a neve o tempo todo. Gente, eu fiquei 1 hora. Deixei o motor ligado, o ventilador lá, né? O ar-condicionado com o ventilador super quente dentro do carro para me ajudar a derreter todo o gelo. Vocês não vão acreditar. 1 hora debaixo da neve, limpando o carro para voltar para casa. Ótimo. Consegui limpar o carro. Ai, que maravilha, que ótimo. Vou embora para minha casa. Gente, eu peguei neve de Frankfurt até quase chegando aqui na minha casa. Vocês não vão acreditar. Mas aquela neve que eu não consegui enxergar o carro que estava na minha frente. E eu falei assim, gente, isso deve ser prova. Deus deve estar me testando, porque não é possível. E eu vim debaixo da neve que eu não enxergava a estrada. Eu chorava, eu rezava, eu tremia. Vocês imaginem tudo que eu fiz dentro daquele carro. Eu fiz. E vim embora. Quando eu cheguei em casa, olha, eu não sei exatamente a data. Depois eu vou olhar os stories, eu vou olhar a data que foi que eu publiquei esse vídeo para falar com vocês exatamente a data. Quando eu cheguei em casa, gente, por acaso, acho que meu marido estava assistindo televisão, o jornal, e aí estava passando as notícias aqui da Alemanha e tal. Aí chega a parte do tempo, né? Notícias relativas à neve e tal. Aí eu gelei, acabei de congelar. A notícia era que todos os meios de transporte público, trens, ônibus e os aeroportos da região ali perto de Frankfurt estavam todos fechados, parados, bloqueados por causa da neve que tinha caído, uma nevasca terrível. Os trens, gente, para eles pararem os trens aqui na Alemanha é porque o negócio foi feio. E eu, onde eu estava? No meio daquela nevasca. Eu estava exatamente no meio daquela nevasca. E cheguei em casa, graças a Deus, e tô aqui para contar essa história para vocês. Isso tudo, gente, essa história toda, só para contar para vocês do que eu consegui superar, dos medos que eu consegui superar, os problemas que eu consegui enfrentar. E hoje eu tô aqui e falo com muito orgulho que foi graças à minha profissão que eu enfrentei isso tudo. Se eu não estivesse trabalhando, com certeza eu estava em casa com meu pijaminha tranquila e até hoje seria ainda uma pessoa com medo de dirigir, com medo de viajar e com medo da neve. Então, isso tudo eu só tenho a agradecer a minha profissão. Eu tenho a agradecer a minha determinação por ter realmente encarado isso como uma missão na minha vida. Eu quero levar transformação para casa de cada cliente por onde eu passo. E isso eu consigo fazer através da minha profissão. E foram tantas aventuras e foram tantas viagens que vocês nem imaginam. Tempestade, já peguei também. Chuva de granizo, também. Já peguei de tudo que vocês puderem imaginar na estrada. Não, graças a Deus, pneu furado ainda não. E espero que eu não pegue, porque eu não saberia trocar. Eu já falei pro meu marido, se o pneu estourar comigo na estrada, eu pego o telefone, chamo socorro e pronto, porque eu nem sei trocar pneu e nem não tô a fim de aprender também não. Tá tudo bem, a gente chama o carro ali, como é que chama? O reboque, chama o seguro e tudo se resolve.
Mas é isso, gente. Esse é uma das coisas que eu tenho muito a agradecer à minha profissão. Porque realmente, o que eu acabei de dizer, eu consigo, através da minha profissão, levar transformação para a vida das pessoas, transformação na vida das pessoas por onde eu passo. Porque a nossa casa é o nosso templo sagrado. É o lugar onde você quer ir, é o lugar onde você quer ficar. Você vai para o seu trabalho é maravilhoso, você vai de férias, férias maravilhosas, mas onde é que você quer ficar? Você quer ficar na sua casa, né? Você quer ficar na sua casa, é onde você se sente livre, é onde você se sente à vontade, é onde você está com as pessoas que você ama, é a sua casa. E o meu objeto de trabalho é a sua casa, entende? Então, a cada dia que passa, eu quero sempre agradecer, eu agradeço todos os dias pela profissão que eu tenho muito orgulho, e eu agradeço todos os dias pela transformação que eu levo para casa de cada cliente que eu tenho. Porque as experiências que eu tenho depois que eu termino de fazer um trabalho de organização na casa dos meus clientes, gente, não tem preço. Não tem preço. Porque ver a alegria, sabe, o sorriso estampado, a surpresa, a cada gaveta que eu abro, a cada porta de armário que a minha cliente abre e fala, meu Deus, que lindo. Meu Deus, como ficou prático isso aqui para mim. Como que a minha vida melhorou, como que eu parei de perder tempo, de procurar as minhas coisas, porque agora tá tudo muito claro, agora tá tudo muito mais visível e acessível. Eu sempre digo, né, que o meu objetivo é deixar tudo acessível para a pessoa, o acesso acessível visualmente e acessível manualmente, porque a pessoa, ela precisa ver tudo que ela tem, ela precisa ter total controle de cada objeto que ela tem dentro daquela casa. Porque ela não deve procurar, a gente não deve perder tempo procurando as coisas. A gente deve chegar e pegar aquilo que precisa sem perder tempo. E isso é fundamental. Vocês conseguem imaginar, assim, eu não contei ainda, na verdade. Eu ainda não contei quantos clientes que eu já atendi, em quantas casas que eu já entrei, em quantas casas que eu já levei transformação para casa de cada uma dessas famílias. Eu não contei. É uma coisa curiosa, eu vou ter que contar. Eu já contei as horas, são mais de 3.000 horas de organização aí, por aí. Itália, Suíça e Alemanha. Depois eu vou contar. Mas o que eu quero dizer para vocês é cada experiência, cada casa é um caso. Cada experiência que eu passo, cada vida que eu consigo levar serenidade, que eu consigo levar harmonia para dentro dessas casas, que eu consigo levar paz para dentro dessas casas. A paz é relativa, a paz para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra, mas a paz que eu digo é a paz da harmonia, é a harmonia que tem dentro da sua casa. Isso para mim é fundamental. E a cada cliente que eu atendo é uma surpresa. Eu já tive clientes, gente, assim, as reações e as frases que os meus clientes falam, né, no final da organização, são coisas, assim, que ficam marcadas, assim, na minha memória. Então, vou contar, assim, alguns casos que eu acho que são, assim, incríveis, que foram incríveis, que foi um dos casos que eu achei, assim, muito, muito incrível, foi de um cliente, era um casal que tinha se mudado de casa, eles tinham mudado de uma cidade para outra, era uma família com 3 crianças, cachorro, né? Os dois, marido e mulher, todos os dois trabalhavam fora todos os dias, e eles tinham feito uma mudança há mais de 1 ano e a casa ainda estava completamente cheia de caixas. E aí o que acontecia? A minha cliente, né, ela precisava de um certo objeto. O objeto, ela sabia que ela tinha aquele objeto, mas não sabia onde estava. Estava em alguma caixa, mas ela nunca conseguia achar, porque ela não tinha tempo de abrir aquelas caixas e olhar e colocar tudo no lugar. E aí o que acontecia? Ela comprava outro objeto, mesmo sabendo que ela já tinha aquilo. Então ela comprava outro. E aí ela precisava de uma outra coisa. Gente, eu tenho isso, mas onde que tá? Não sei. Eu preciso, compro. Então ela ficou praticamente durante
praticamente durante todo esse ano, ela ficava comprando coisas repetidas, mesmo sabendo que ela tinha, mas ela não sabia onde estava. Então ela passou um ano comprando coisas que já tinha. Vocês imaginem essa situação. Você ter um monte de caixa espalhada pela casa, sabendo que tem aquilo que você está precisando, mas você não ter tempo, não saber onde está e sair comprando tudo de novo. Isso foi uma experiência que me marcou muito, porque assim, uma família queridíssima e eles estavam vivendo à beira do desespero, porque realmente a casa cheia de caixa e não sabia onde estavam as coisas. E continuavam gastando dinheiro comprando coisas repetidas. A coisa chegou a tal ponto que a casa era de 2 andares e a situação estava tão complicada, chegou, né, numa situação tão complicada que o marido, ele tinha, quando eu cheguei na casa deles, ela me falou, olha, meu marido deve ter mais ou menos uns 3 meses que ele não vem no andar de baixo da casa, porque ele entra em desespero. Ele fica enlouquecido quando ele vê aquela confusão que tá lá embaixo e ele fica desorientado e não consegue descer. O desespero, né, aquela agonia era tão grande que ele falava, o marido falava, que quando chegava a hora que terminava o horário de trabalho, que ele não tinha vontade de voltar para casa, de tanto que era a bagunça e o desespero na casa deles. Agora você imagina, né? Normalmente a gente está no trabalho, a gente não vê a hora de, né, terminar o horário de trabalho para voltar para casa. E ele ficava desesperado quando terminava o horário de trabalho porque ele não queria voltar para casa. Tamanho era o desespero dessa pessoa. E eu trabalhei nessa casa, gente, eu fiz 2 viagens. Eu fui 2 vezes, eu trabalhei num andar, depois eu voltei e trabalhei no outro andar. Quando eu já estava, tipo, no penúltimo dia, que eu já tinha feito, né, grande parte ali, resolvido os problemas, eu me lembro, assim, como se fosse hoje. O marido dessa minha cliente, chegando ali na escada, e ele parou na escada e olhou para o andar de baixo e ficou assim, tipo, 5 minutos em silêncio, porque ele não estava acreditando no que ele estava vendo, na organização e como que aquilo mudou, né? Como que aquele ambiente mudou completamente depois que foi feita o processo de organização profissional, gente. Porque não é a organização de tirar as coisas, tira daqui e coloca ali. Não, é tirar com um propósito, com uma lógica, seguindo, respeitando as necessidades da família, respeitando a rotina daquela família. E assim, foi um trabalho incrível que a minha cliente, ela autorizou eu postar as fotos da casa dela. E sempre que, de vez em quando eu posto, eu comento sobre esse caso, e todas as vezes eu recebo um monte de mensagens falando, meu Deus, mas como é possível isso? Né? Como que você conseguiu destrinchar aquilo tudo ali e colocar no lugar? É uma coisa interessante. Gente, quando eu chego num local que tá, assim, completamente desorganizado, que tá, assim, tudo fora do lugar, muitas vezes as pessoas falam assim, Patrícia, eu não conseguiria nunca fazer isso porque eu chego num lugar desse jeito, eu fico desesperada, eu não consigo ficar ali dentro. Eu não sei como que você consegue, muita gente fala isso comigo. Mas, gente, você sabe o que passa na minha cabeça quando eu chego num local assim? Primeira coisa, se a cliente me ligou, se a cliente me procurou, é porque ela não sabe mais o que fazer. Com certeza ela já tentou várias vezes e não conseguiu fazer sozinha. Porque se ela conseguisse fazer sozinha, ela não ia chamar um profissional, é óbvio. Então, eu tenho muito respeito por isso. Porque quando uma pessoa chega a chamar um profissional, é porque realmente ela está no limite, que ela não sabe mais o que fazer com aquilo. Então, eu respeito muito isso, gente. Eu tenho muito respeito por essa dor que a minha cliente está sentindo. Então, eu chego, eu dou aquele, assim, o olhar de... Como é que... Gente, eu já ia falar uma palavra em italiano, acolhedor, né? Eu já ia falar acolhimento. Aquele olhar acolhedor, aquele olhar profissional, mas com tanto de humanidade.
E eu consigo entender, eu consigo, assim, com essa empatia, sabe? Eu consigo entender a dor dessa pessoa. E quando eu entro nesse ambiente, né, que as pessoas me falam, eu ficaria desesperada, eu não fico desesperada. Sabe por quê? Porque eu sei que quando eu tô dentro daquele ambiente, o meu objetivo ali, a minha missão ali é levar uma solução para aquela pessoa. E eu sei que eu vou levar essa solução. E eu sei como que vai ficar esse local após, né, depois que eu terminar o trabalho. Isso para mim é o que me move. É exatamente isso, é eu saber como que vai ficar depois. É isso que me move a entrar naquele lugar que todo mundo fica desesperado e eu entro serena. Eu entro tranquila. Porque eu sei, eu já tenho a visão de como que vai ficar depois. E é isso que acontece. A cada caixa que eu pego, que eu abro, que eu vou pegando cada objeto e dando um destino para aquele objeto. Isso aqui é o quê? Para que serve? Em que momento da jornada? Qual que é a necessidade do meu cliente? Ele usa muito, usa pouco? Para onde que vai isso aqui? Então, para cada objeto, para cada caixa, para cada roupa, peça de roupa, o que quer que seja, que eu pego, que eu vou dar um local para aquele objeto, vou dar uma casa para aquele objeto. E aos poucos, um depois do outro, um por um, a gente vai encontrando lugar e vai encaixando as peças. Então, eu vivo o processo. Isso é fantástico, porque eu vivo o processo. Eu vivo cada pecinha que vai se encaixando. Eu vivo aquele momento com muita alegria e com muita certeza de que aquilo ali vai dar certo. Isso, para mim, é transformação. Você pegar um local, um ambiente de uma casa caótico, onde a pessoa não tá conseguindo assim, entrar dentro do ambiente e você deixar aquele ambiente organizado, bonito, porque a organização também traz beleza. A gente mexe muito também com a questão estética. Então, quando você entrega aquele ambiente agradável, gostoso, que as pessoas têm prazer de chamar um amigo, um parente para sentar ali naquela sala, porque a sala agora ela pode ser, né? Ela pode ser vivida, né? Isso para mim é transformador. Isso para mim não tem preço. Então, assim, ver o meu cliente ali na escada, emocionado, de saber que tinha 3 meses que ele não tinha coragem de descer naquele ambiente e, sabe, e olhar para esse cliente e falar assim: eu consegui, minha missão foi cumprida. Isso não tem preço, gente. Se isso não é transformação, por favor, me falem vocês aí o que é isso, porque eu não sei, não tem palavras. Mais um pouquinho de água. Oi, Ângela querida, lá de Berlim. E é isso que acontece. Vou contar mais algumas experiências para vocês, algumas experiências transformadoras. Quando eu falo que o meu trabalho é transformador, acreditem, porque é. Eu já trabalhei na casa, por exemplo, de uma família que eles estavam tendo muitos conflitos. E no final, obviamente, não falo nomes e não dou detalhes, mas era uma família que estava tendo muito conflito, muitas brigas dentro de casa, e um dos motivos era exatamente isso, porque a mulher não estava se sentindo bem naquela casa, porque ela morava numa casa muito grande e depois, de repente, eles se viram numa casa pequena. E eles tinham muitos objetos, muitas coisas dentro de casa. E assim, eles não estavam conseguindo encaixar as coisas dentro de casa. Porque você imagina, você mora numa casa de 500 metros quadrados e de repente vai para uma de 300. Não que a casa de 300 seja pequena, né? Porque 300 também é uma boa casa. Porém, se você vive e tem móveis e objetos que enchem uma casa de 500 e depois você tem que pegar isso tudo e colocar numa casa de 300, é um pouco complicado. Minha cliente da semana passada me disse que levei paz para casa dela. Gisele, é isso mesmo, Gisele. A gente leva paz. Gisele, o nosso trabalho, olha, bate no peito com orgulho, porque o nosso trabalho é transformador, sim. Nós transformamos a vida das nossas clientes. E isso me enche de felicidade e de orgulho. Gisele tá aí e eu tenho certeza que ela vai falar a mesma coisa. E então, continuando aqui,
Esse casal tava lá em pé de guerra porque a mulher não queria ter mudado para aquela casa porque a casa estava realmente pequena. E foi foi a primeira vez que um homem, né, um marido, me procurou para resolver o problema da casa. Por quê? Exatamente por causa dos conflitos que eles estavam tendo. E aí o que aconteceu? Quando eu terminei o trabalho, depois de quase uma semana, quando ele foi se despedir de mim, né? Quando ele veio se despedir de mim, ele me abraçou e me falou: "Você salvou meu casamento". Gente, não tem dinheiro que pague isso. Não tem. Absolutamente não tem dinheiro que vai me dar a mesma satisfação de ouvir um cliente falar desse jeito comigo. Foi incrível, incrível. E hoje eles já tiveram o segundo filhinho. Olha que maravilha. Salvamos o casamento e ainda a família aumentou. Foi maravilhoso. E, nossa, eu tenho tantas histórias, gente. Tantas histórias de alegria, de felicidade. Eu vou contar mais uma história para vocês, porque eu adoro isso. Eu fui organizar a casa de uma família e tinham 3 adolescentes. E aí, organizei o quarto de cada um, tudo bonitinho, do jeito que eles gostavam. E assim, foi tão incrível que eu me lembro que nesse quarto, né, do menino, tinham muitos objetos de arte, né, de um artista que ele gostava muito e tal. E aí eu fui pegando cada objeto e fui colocando assim no quarto. Eu não sou decoradora, tá, gente? Eu não sou decoradora, eu não estudei para design de interiores, decoração, não sou. Mas um mínimo, né, a gente tem. E aí depois que eu terminei de fazer toda a organização das roupas, sapatos e acessórios, eu fiquei observando aqueles objetos assim, que eram objetos de arte, né, de um artista que ele gostava muito. E eu falei, não, vamos dar destaque para essas coisas. E aí eu fui colocando em pontos, né, de destaque no quarto dele. E quando ele chegou, ele tinha carrinhos de coleção, sabe? Aqueles carrinhos tipo carrinhos antigos. Ele tinha antigos e tinha também Ferrari e não sei o quê. E tinha aquele monte de carrinhos. Aí eu falei para a mãe dele, falei, olha, vamos comprar algumas caixas, aquelas caixas de acrílico transparentes que fica muito bonito. E aí a gente faz uma área para ele só com os carrinhos de coleção dele. E esse menino, eu acho que ele tinha viajado, passou o final de semana fora, alguma coisa assim, e eu fui fazendo. Quando ele chegou, gente, a minha satisfação foi ver, assim, os olhinhos desse menino, assim, brilhando, encantado com o quarto dele. Obviamente, um adolescente, ele não prestou muita atenção nas roupas, mas o que chamou a atenção dele foi, né, a organização ali dos carrinhos, da decoração, tudo que estava tudo tão bonito, tão lindo de se ver, que ele ficou encantado. E aí, a parte que eu mais gosto foi quando ele pegou o celular e começou a ligar para os amigos dele, fazendo videochamada com os amigos dele, e abriu as portas do armário dele, abriu todas as portas e começou a mostrar. Cara, olha aqui o meu armário, olha que coisa mais linda que tem esse armário. Gente, mas ficou maravilhoso. E aí depois ele chamou os amigos para ir lá, para ver. Gente, eu fiquei encantada, porque se você pensa que é uma adolescente, né, que você pensa, não tá nem aí para esse tipo de coisa. E você pensa que uma adolescente curtiu tanto, mas curtiu tanto aquela organização que ele começou a chamar os amigos para ver o armário dele. Não tem dinheiro que pague essa sensação essa alegria que eu, de certa forma, promovi ali dentro daquele ambiente, naquela família. E assim, gente, se eu for contar para vocês os casos de transformação, os casos de alegria, de surpresa, de emoção dessas pessoas, um último caso aqui que depois eu vou encerrar, que foi uma mudança que eu fiz de uma cliente que chegou de Nova York e se mudou para Zurique. Essa cliente queridíssima, assim, ela não tinha férias para colocar a casa em dia, porque no final das contas ela precisou de usar os dias de férias para fazer outras coisas e não conseguiu, né, colocar a casa, desfazer as caixas e tudo mais. Então eu fui para lá para fazer essa organização
Gente, em 4 dias, eu com a minha equipe, em 4 dias, nós organizamos uma mudança. Vocês imaginam o que é? Um caminhão de mudança, chegar na sua casa e em 4 dias você ter tudo no lugar. Tudo. Só de livros que essa minha cliente tinha, eram 700 livros, tá? Então, assim, foi um trabalho, foi muito trabalho? Foi, mas a satisfação que a gente teve depois que a gente terminou esse trabalho, que até hoje ela escreve para mim com tanto carinho, com tanto, sabe, que você sente, assim, a gratidão da pessoa. E até hoje ela fala, Paty, em 4 dias, para mim isso é inacreditável. Eu ter minha casa toda organizada em 4 dias. Para mim era impossível, sendo que não tinha, né? Ela não teve os dias de férias para acompanhar e para estar fazendo aquele trabalho. Então, para ela foi tipo, foi um sonho. Gente, o que eu tô contando para vocês é só isso aqui, ó. É só um pedacinho das vidas que foram tocadas de certa forma através da organização. Eu domino quais idiomas? Eu falo português, italiano muito bem e alemão mais ou menos. 3 idiomas, mas o alemão não é muito bom não. Então assim, é isso que eu quero trazer para vocês. É a experiência que eu tô tendo da minha vida com a minha profissão. E é isso que eu quero trazer aqui para as mulheres, para as brasileiras que estão na Europa, gente. Eu tô falando especialmente as que estão na Europa, por quê? Porque é aqui onde eu vivo. E eu consegui pegar o método, a teoria, todo o meu aprendizado, né, que eu tive desse curso e adaptar tudo isso para a clientela que mora na Europa, tá? Então, eu consegui criar o meu método de atendimento, que se chama Organize com Paixão. Você sabe por que o meu método chama Organize com Paixão? Primeiro, porque o meu sobrenome é Paixão. E segundo, porque o que eu quero que as minhas alunas aprendam e apliquem na prática, quando elas estiverem trabalhando, é essa mesma paixão que eu tenho quando eu trabalho na casa da minha cliente, esse mesmo entusiasmo, esse mesmo amor e carinho que eu tenho pelas coisas dos meus clientes, eu quero passar isso para as minhas alunas. Se uma pessoa falar com você que estudou comigo, que fez o curso comigo, ela tem que ter essa paixão, ela tem que demonstrar esse carinho, esse respeito e esse amor pela profissão. Porque senão, gente, eu não vou nem reconhecer como minha aluna. Porque quem estudar comigo automaticamente, porque eu acredito muito que isso é quase que contagiante, né? Esse amor que eu tenho pela minha profissão, quando eu converso com alguém, a pessoa fala, cara, mas dá pra ver que você gosta. Dá pra, se sente assim, né? O brilho dos olhos se sente quando eu falo do meu trabalho. E é isso que eu quero, passar o meu método Organize com Paixão, é exatamente isso. Literalmente, organize com paixão. E olha, além de ser uma profissão que eu tenho muita gratidão por ela, porque me ajudou a ser mais determinada, a perder os meus medos, a superar as minhas dificuldades, a enfrentar tantos problemas e principalmente me ajuda a levar essa tranquilidade, essa harmonia, esse bem-estar para a casa dos meus clientes. Além de tudo isso, eu ainda sou bem paga. Então, quando eu coloco ali na minha bio que eu ensino mulheres a ganhar de 1.000 a 5.000 euros por mês trabalhando como personal organizer, primeiro, não é uma mentira, isso é uma verdade, porque eu faço esse trabalho e eu sei o quanto que é o meu faturamento, porque é uma profissão que está em plena expansão, é uma profissão que está a cada dia sendo mais valorizada, é uma profissão que nós temos relativamente poucos profissionais na área, então está tudo a nosso favor. E aí, o que eu queria contar para vocês é que quando eu falo isso, que quando você primeiro, quando você faz o seu trabalho com amor, com carinho, com determinação, o cliente percebe. Não pensem vocês que o nosso cliente não vê nada, não percebe nada. O nosso cliente vê e percebe e entende tudo, absolutamente tudo.
Então, o que eu passo no meu trabalho, além do carinho, além da minha paixão pelo meu trabalho, eu passo muito respeito e eu passo muita verdade. Então, isso tudo, gente, é reconhecido sim. Deixa eu ver o que o pessoal está escrevendo. A Débora, quando escolhemos fazer nosso trabalho com paixão, é inevitável não ser bem remunerada por isso. Exatamente. Posso enviar mensagem para você no privado, só para esclarecer algumas dúvidas? Pode, Edilene, manda para mim no privado, que depois eu te respondo. Entregue mais do que você prometeu e faça com paixão. Esse é o meu lema, porque eu sempre entrego muito mais daquilo que eu prometo. Quem me contrata, quem já teve a experiência de ter me contratado, sabe que eu entrego muito mais do que eu prometo. E entrego com amor, com carinho, porque eu sei, gente, eu sei o quanto é importante, né, pro meu cliente. Então, o que eu quero dizer para vocês, que além de tudo isso que eu falei para vocês, a nossa profissão é valorizada e é muito bem remunerada. Então, a promessa que tá lá na minha bio é verdadeira, mas não pensem vocês que a gente só pensa ali naquelas cifras, naqueles números. Não. O que eu quero passar para vocês, em primeiro lugar, sim, é uma profissão bem remunerada? Sim. Mas o que eu quero passar em primeiro lugar é que é uma profissão transformadora. E quem entra para o meu curso e quem vai aprender comigo, tem que aprender isso. Tem que ter total consciência do que eu estou falando. Que a nossa missão dentro da casa do nosso cliente é de transformar, é de levar bem-estar, é de levar tranquilidade, é de sanar a dor do nosso cliente, a dor entre aspas, né, gente? Então, como você derruba? Jô Miranda, como você derruba a barreira do idioma? Ô, Jô Miranda, eu atendo brasileiros, eu não tenho nenhuma barreira. Eu atendo brasileiros e italianos, então eu não tenho nenhuma barreira para derrubar, tá bom? Então, gente, é isso que eu queria passar para vocês. Eu falei que ia fazer uma live rapidinha, mas já deve estar quase dando 1 hora aqui. O que eu quero passar para vocês é exatamente isso. É uma profissão em plena expansão, é uma profissão transformadora, porque ela transforma de dentro para fora. Porque quando uma pessoa aprende as técnicas, aprende os métodos de organização, quando uma pessoa faz o curso comigo e aprende as etapas do atendimento, aprende a postura profissional, como você deve se comportar, como você deve se apresentar para um cliente. Isso tudo, gente, só tem a agregar, independente se você vai seguir a carreira ou não. Porque pode ser que a pessoa faça o curso e depois ela, sei lá, por cargas d'água, ela decide fazer outra coisa, mas isso ela vai levar para sempre. A postura profissional é importante para qualquer profissão. O atendimento ao cliente, os passos que a gente tem que estudar para fazer um bom atendimento do cliente. Tudo isso vai só acrescentar na sua vida, independente se você vai fazer isso como profissão, como personal organizer, ou vai usar isso para sua própria casa. Não tem problema algum. Você aprender as técnicas de organização para você trabalhar para um cliente, ou você aprender as técnicas de organização para usar na sua própria casa, que problema tem nisso? Nenhum. Pelo contrário, você vai ter a sua casa muito mais bem organizada, como a nível profissional mesmo. Então, assim, só tem a acrescentar. Eu trabalho com equipe quando necessário, Jô. Normalmente eu trabalho sozinha, mas quando é necessário, por exemplo, em caso de mudança, que mudança a gente entra e faz a casa toda, aí eu preciso de equipe, porque sozinha eu não daria conta, tá bom? Então, é isso. É transformadora, é uma profissão que está em alta, é uma profissão que te transforma de dentro para fora, porque você aprende, aplica para você e depois você aplica para os outros e leva essa organização, essa alegria da organização para casa de outras pessoas. E, além de tudo, é uma profissão muito bem remunerada. É isso que eu queria chegar. Porque a ideia que a gente está passando
que é uma profissão bem remunerada, mas eu quero deixar muito claro para vocês que antes de chegar lá na remuneração, eu tive muita dedicação, eu tive muita determinação antes de chegar lá nos valores. Isso eu faço questão de passar para as minhas alunas. A propósito, amanhã eu vou fazer a minha primeira aula ao vivo com as minhas alunas. O grupo tá incrível, gente. Eu vou parar aqui um minuto para agradecer. Eu preciso agradecer a todas as pessoas. Eu vou falar números aqui. Gente, eu estou com grupos no WhatsApp com 400 pessoas interessadas em trabalhar nessa profissão. Quando eu vi esse número, eu não acreditei. Eu falei, meu Deus, olha quanta gente está interessada, olha quanta gente quer realmente mudar de vida e quer sentir essa transformação. Mais de 400 pessoas estão me procurando. Eu tô desde quinta-feira atendendo o telefone, respondendo mensagens o tempo todo, porque as pessoas estão me procurando. Tem quem tá louca para fazer agora, tem algumas pessoas que falaram, Patrícia, eu não consigo fazer agora por vários fatores, mas eu quero fazer o seu curso. E já estão reservando vagas para a próxima turma. Gente, se isso não é surpreendente, me coloca aqui, escreve aqui para mim o que é então, porque eu não sei. Eu não sei. Nós começamos a estruturar todo esse projeto, desse curso, nós começamos a divulgar esse curso, não tem um mês, deve ter 15, 20 dias, né, Débora? Tem quanto tempo que a gente está estruturando esse curso? A Débora está aqui, ela faz parte da minha equipe, que me dá um apoio, pessoa incrível, a Débora e a Gi, muita gratidão. Ei, Tati, você é incrível, parabéns, obrigada, Tati. Tati foi uma das minhas clientes, né, Tati? Uma das minhas primeiras clientes lá em 2019, né, Tati? Maravilhosa. Olha aí, Débora, a Tati tá aí, ela era minha cliente, foi minha cliente uma das primeiras, olha só que interessante. E é isso, gente, eu quero deixar um recadinho aqui pra vocês, depois de tudo isso eu fico até emocionada, gente, eu fico emocionada, eu gosto mesmo. O meu recadinho que eu quero deixar aqui para vocês é que amanhã nós vamos encerrar o período de inscrição para o nosso curso, tá? Amanhã à noite. Débora, que horas que a gente vai fechar ali para inscrição para o curso, Débora? Me fala aqui, por favor. Que eu não tô lembrando. Amanhã é o último dia de inscrição e nós já temos várias alunas. As alunas estão deixando mensagens super queridas para nós. Né? Hoje eu peguei uma mensagem de uma aluna que eu fiquei assim, apaixonada, né? Ela falando, finalmente um curso que eu tenho prazer a cada aula, que eu tenho prazer de assistir. E foi incrível, muitas surpresas. E amanhã, peraí, deixa eu ver se a Débora... Amanhã à meia-noite, gente, nós vamos encerrar. Muito grande no seu coração. Obrigada, querida. Amanhã nós vamos encerrar à meia-noite as inscrições para o curso. Curso para formação de personal organizer. O meu curso se chama PO5K Organizando com Paixão. Para quem não sabe o que é 5K, é aquela promessa que eu fiz, que você tem condições, você tem possibilidade, esse curso, essa formação vai te dar a possibilidade de você receber de 1.000 a 5.000 euros por mês. Sim, é verdade, eu posso te provar. Você vai receber isso de um dia para o outro, gente? Eu prometi que você vai receber assim de hoje para amanhã? Não. Isso depende 50% da minha parte, que eu vou te dar a formação, mas os outros 50% depende de você. Depende do tanto que você está aplicando todo o método, depende do tanto que você está se esforçando, do tanto que você está pesquisando, depende do tanto que você vai divulgar o seu trabalho, porque o principal é você divulgar o seu trabalho. Tem gente que fala comigo assim, mas será que eu vou ter cliente? Nossa, eu moro numa cidade tão pequena, não tem cliente. Gente, tem cliente sim.
O negócio é que nós temos que divulgar o nosso trabalho. Se você não divulga o seu trabalho, se você não mostra os benefícios que o seu trabalho pode dar ali, os benefícios que o seu trabalho pode causar, pode provocar ali na casa do seu cliente. Se você não mostra o quanto o seu trabalho é necessário, é importante, quem é que vai adivinhar? Se você não fala, ninguém vai adivinhar. Deixa eu ler aqui algumas mensagens. Meninas, não percam tempo. A Patrícia está mais que preparada para trazer vocês para o mercado europeu. E tô mesmo. Além de preparada, eu tenho muito entusiasmo. E isso é tão importante, gente. Qual o valor? Clica no link da bio, que você vai ver o valor e vai ver todas as informações, tá bom? A Maria do Céu. Ela tem mais de 4.000 horas de experiência. Já tô chegando aos 4.000, hein? A Andréia que acabou de chegar. Débora, a Andréia é uma das pessoas que trabalhou comigo. Ela já me acompanhou em vários trabalhos e ela já está trabalhando sozinha, já está fazendo a sua clientela e já está faturando. Andréia, escreve aqui pro pessoal. Andréia, fala se eu tô falando mentira. E se a Patrícia conseguiu, você também pode. O kit... Peraí, deixa eu ver o negócio aqui que saiu. Ok, se a Patrícia conseguiu. O que te limita é muitas vezes o medo e os fantasmas que falaram para vocês. Exatamente. A Andréia tá aí. Andréia, eu quero que você escreva aqui, por favor. Olha lá, gente. A Andréia escrevendo verdade. Viu? Ah, pois é. A Andréia fez até um vídeo, um depoimento pra gente, que ela já está trabalhando com o que ela aprendeu comigo nos trabalhos, me acompanhando nos trabalhos, ela já está conseguindo os seus primeiros clientes e já está conseguindo faturar muito bem com essa profissão, né, Andréia? É maravilhoso. E fora que a gente se diverte, né, Andréia? Quando a gente viaja, a gente conhece as cidades, conhece pessoas famosas, é muito legal. Semana que vem vai fazer uma casa em Paris. Gente, quando eu falo com vocês que se você tem força de vontade, se você tem determinação, olha, Andréia, isso eu não sabia, acabei de saber agora, ó. Semana que vem, a Andréia vai fazer uma casa em Paris. Ela também é Organizer Sem Fronteiras. Andréia, você vai ter que usar a hashtag Organizer Sem Fronteiras, porque você é cria minha, hein? Você é cria minha, já virou Organizer Sem Fronteiras, viajando para Paris para fazer organização. Olha aí, Andréia em Paris. Gente, eu tô muito, muito orgulhosa de você, Andréia. Muito. Depois você mostra pra gente, hein? Viaja e fatura. Acabei de fechar com o cliente. Uhul! Parabéns, Andréia. Tô muito feliz. Muito mesmo. Depois você me conta como é que foi lá a experiência, tá bom? Gente, recapitulando. Para quem ainda não sabe... O meu curso PO5K Organize com Paixão, amanhã à meia-noite a gente vai encerrar o período de inscrições, então corre que você ainda tem mais do que 24 horas para fazer isso. Se inscreva. Como que eu vou fazer para me inscrever? No link da bio. A bio, gente, tem gente que me pergunta o que é bio. Bio é aquela primeira parte lá do Instagram, quando você chega lá no perfil da pessoa, onde tem a foto e tem escrito o nome da pessoa. Ali embaixo tem uma linha escrita com as letrinhas em azul. Se você clicar naquelas letrinhas em azul, vai abrir uma página de vendas. Deixa eu ver o que a Andréia tá falando. Ok, por isso cheguei tarde na live, porque ela tava contratando. Amiga, pode chegar, não tem problema, chega tarde. Fecha contrato, é isso que é importante. Obrigada, Patrícia, aprendi muito com você. Ai, que fofa, adoro. Pessoa incrível, né, Andréia, você? Ai, amei. Nós trabalhamos na Suíça, já trabalhamos em Nápoles, muito bom. Voltando, inscrições. Amanhã, meia-noite, encerramos as inscrições. Onde faz a inscrição? No link da bio, naquelas letrinhas azuis que tem ali na primeira parte, onde tem a minha foto. Ali você vai conseguir ver o vídeo da primeira aula que eu fiz na quinta-feira passada, falando sobre a profissão. Eu não só falei, mas eu mostrei para vocês os meus faturamentos, quanto é que eu consigo faturar com essa profissão. E mais um monte de coisas. Eu contei para vocês vários motivos pelos quais é o momento, é
a hora de você entrar para o mundo da organização, para você se profissionalizar como uma personal organizer e ser referência aqui na Europa. Oh, minha linda, você é minha inspiração, que fofa. As oportunidades às vezes passa e a gente deixa passar. Então, meninas, corre lá na bio e muda o 23. É isso mesmo. Hoje é o último dia com desconto. Ah, é verdade, gente. Hoje ainda temos desconto de 30% e você pode ainda dividir, né, meninas? Parcelar em 6 vezes, né? Amanhã é o último dia. Depois que acabar, gente, não adianta chorar o leite derramado, hein? Depois não vem falar que eu não avisei. Então é isso, meninas. Eu acho que eu falei tudo, passei todo o recado, não foi? Falei tudo, onde que faz a inscrição, que amanhã vai acabar. Eu não quero esquecer nada. Não quero esquecer nenhuma informação. E é isso, gente. Eu tô muito feliz e amanhã teremos a nossa primeira aula ao vivo. Chupeta no mel. Não, Débora, é mel na chupeta. Você falou o contrário. Amanhã teremos a nossa primeira aula ao vivo, onde eu vou receber assim, ó, de coração aberto as minhas alunas queridas. E amanhã a gente vai se conhecer, né? Porque até então a gente tá só trocando mensagens. E amanhã a gente vai se conhecer aqui pelo Zoom. A gente vai fazer uma aula com todas as alunas pelo Zoom. E eu tenho certeza que vai ser incrível, porque eu já senti que elas também estão super entusiasmadas. E olha, é contagiante, viu? Eu tenho certeza disso, que é contagiante. Vai sair uma turma incrível de organizers apaixonadas, todas trabalhando com paixão. Ai, que legal! Kika, querida, super profissional, você também, né, Kika? Tantos elogios que eu recebi da sua live, Kika, foi incrível. Dito de mineiros. Ah, é verdade, Gi. A Débora não entende, ela não é mineira. Corre, gente, na bio, aproveita o desconto. Exatamente. Gente, eu acho que eu já fiz 1 hora aqui de live, né? Mas foi muito bom compartilhar aqui com vocês as minhas experiências, os meus causos. Foi muito legal. Eu quero agradecer a todas vocês. Se tiver alguma aluna minha por aqui, um abraço para cada uma de vocês e muito obrigada. E amanhã a gente se vê. Amanhã, depois da aula ao vivo, eu passo por aqui nos stories para contar para vocês como é que foi essa aula, tá bom? Gente, muitíssimo obrigada a todas vocês que estiveram aqui comigo. Foi incrível. E é isso. Boa noite. Beijo para todo mundo, gente. Tchau, tchau. Beijo, Débora. Beijo, Gi.